Bom, mais uma vez, então, nós vamos dar início, né, a essa aula. Ela é um pouco divertida e assim que é bom, porque a aula extrovertida é muito melhor, né? Aí, para começar a falar de ditongo, eu tenho que dizer a vocês o seguinte, que o ditongo, na verdade, é uma expressão, né, sonora, que é estudada, é a expressão sonora que as palavras produzem e que a gramática estuda isso aí para poder classificar as palavras, né? E dessa classificação surgirão outras regras de acentuação, de divisão, não é isso? Então tudo isso parte, né, do estudo dos ditongos. E para falar em ditongos, eu vou começar falando, né, que nós temos dois grupos de palavras que são, né, estudados neste momento, para que nós, né, entendamos essa vertente da gramática. Então vamos lá. Eu vou colocar primeiro as vogais A, E, O, U. A, E, I, O, U. Bom, essas vogais vão receber o nome de encontros vocálicos quando uma se unir à outra. Então vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar e vou separar essas duas aqui, porque elas servirão de base para a explicação que eu vou dar para vocês agora. Olha, observando bem, eu vou fazer a pronúncia, né, das 5 vogais. Vamos lá, ó. A, E, O, A, E, O. Quando eu faço, né, quando eu faço essa explanação sonora, vocês percebem que elas são, né, na verdade, livres. Mas quando eu vou pronunciar o I, U, né, encontra-se uma pequena barreirazinha. Então, ó, A, I, A, I, A, I, O, I, E, I. Quando eu vou fazer o I, eu tenho uma movimentação do maxilar para que ele possa dar uma sustentação à palavra e ela possa ser produzida, para que ela possa, né, produzir a sua expansão de ar. Já as outras não, o ar sai e expande no aparelho fonador e se liberta. E na verdade é o seguinte, por que que isto acontece? Na verdade, o I e o U são chamados de semivogais. Ok? Então, o que eu tenho aqui na realidade? Ó? I e U são chamados de semivogais. É importante entender que a posição dessas palavras, dessas duas letrinhas, né, colocadas anteriormente ou posteriormente às vogais, né, às demais vogais, poderão formar encontros vocálicos. Então vamos ver como se, né, se produz os encontros vocálicos. Então eu tenho aqui, ó, A e o E, né? Então vamos lá. Se eu colocar tanto o I como o U, olha, eu fiz aqui um encontro vocálico. Aqui outro. Olha aqui, ó. Mas eu poderia ter colocado o Uzinho aqui, Uzinho aqui, U aqui, U aqui. O que acontece? Quando eu colocar a semivogal antes de uma vogal, eu estou fazendo, né, uma classificação diferenciada. Eu vou chamá-lo de ditongo crescente. Então, o que são ditongos? Di é quando nós, né, associamos em uma palavra duas vogais, certo? Ou seja, eu tenho essas vogais, só que uma delas acaba sendo fraquinha, que é o I e o U. Se eles vierem antes, né, da vogal, eu estou classificando esse encontro como um ditongo crescente. Se ele vier depois, eu vou classificá-lo como ditongo decrescente, né? Então, nas duas situações, o que eu vejo?
Olha, eu tenho, né, o encontro aqui de duas vogaizinhas, como uma delas é mais fraca e ela vem antecedendo uma vogal de expansão normal, então eu vou chamá-la vou classificar essas situações aqui de ditongos. Ditongos. Ou seja, duas vogais se encontraram, só que uma é fraca e a outra é forte. Agora, esses ditongos, muitas vezes, os crescentes, nós vamos ver na história que eles obedecem, tá? Classificações diferenciadas. Muitas vezes o encontro desses ditongos, né? Eles podem ser nasais, orais, podem se transformar em hiatos. Então nós vamos ver os hiatos, né? Neste caso aqui. Você vai ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, história. Então eu tenho aqui, ó, IA, né? IA. Eu tenho um ditongo crescente. Mas a gramática também permite, né? Se eu for fazer a divisão silábica, que isso já é regra, né? Olha aí, ó. Eu posso colocar desse jeito como sendo um ditongo crescente oral, ok? Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Certo? Que neste caso, o que eu fiz? Eu fiz um hiato aí, né? Na verdade, a palavra se separou e ela fica forte, e nesse sentido, nós temos uma outra classificação que nós vamos ver lá quando nós formos estudar a divisão silábica. Muito bem. Olha aqui, ó. Neste caso aqui, o que é que eu tenho, ó? Pai. Ó, aí. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma condição melhor para entender isso aqui, ó. Pronto, ó. Eu vou pronunciar, ó, a palavra para que vocês entendam que o I é fraquinho e que o I é forte. Vamos ver, ó. Eu digo ai. Eu vou demorar um pouco agora na expressão sonora. Ai. Agora coloquei aí o I bem fraco. Então o que você percebe? Que o A eu demoro mais na expansão, na produção, e o I eu demoro menos. Então eu tenho aqui um ditongo decrescente. Mas agora eu vou fazer o I ficar mais forte, ó. Aí. Agora eu vou demorar um pouco para que você entenda, ó. Aí. Então eu elevei mais o som do I. Embora sendo uma semivogal, o que aconteceu? Ele ficou mais forte. Olha, então agora eu cresci. É por isso que o pessoal fala de tongo crescente ou então um hiato. Quando nós chegarmos nas divisões silábicas, vocês vão entender melhor isso. Que aí eu vou até voltar um pouco ao assunto para nós rememorarmos esta situação. Olha este caso aqui, ó. Série, né? Peito, ó, série, né? Iê. Olha como cresceu aqui, um ditongo crescente. Só que a regra aqui é a mesma para ali, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Nessa separação aqui, ó. Né? Então, as duas colocações de pronúncia são perfeitamente aceitáveis para a gramática. Isso faz parte, já está incorporada na gramática. Agora, o aluno precisa ver, é o seguinte, que no dia da prova, lá no concurso ou no vestibular, eles colocarão separadas ou juntas. Se estiverem juntas, vocês vão tratá-las como ditongo. Se estiverem separadas, vocês têm que entender
que ali tem uma situação do hiato, ok? Que nós vamos falar mais tarde. Muito bem, olha aqui, ó, peito, peito, ei, 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 olha aí, ó. Então agora o ditongo, ele foi mais fraco, então é um ditongo decrescente oral. Muito bem, nós presenciamos então que, para nós tratarmos dos assuntos, nós vamos ver o seguinte, que nas vogais em si, quando elas se encontram, elas formam ditongos. E esses ditongos poderão ser decrescentes ou crescentes. Atentem que quando ele é ditongo crescente, ele pode cair numa outra classificação, conhecida como hiato. Ok? Nós, quando formos estudar os hiatos, nós vamos, atentar para essas circunstâncias de formação sonora. Ok? Muito bem. Agora, os ditongos poderão ser orais, poderão ser nasais. Ora, então, eu falo assim, ai, aê, 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 aê. Agora, ó, ai, ai, ai. Este som produzido com característica, mais sensual, como assim na gramática, nós vamos chamar de ditongos decrescentes nasais. Vamos lá, essa característica que eu dei, parece que ela foi um pouco mais tranquila nesse exemplo, ó. Vou fazer isso aqui agora, ó. Ai. Aê, aê, aê. Mãe, mãe, mãe. E embora você tenha esta entonação nasálica, tem que entender que este E, muitas vezes, ele não está representando a forma sonora, olhando do ponto de vista gramatical. Então eu vou colocar para vocês uma série de exemplos que ficarão claro, na sequência, como é que você vai diferenciar se o ditongo ele é crescente oral, se ele é decrescente nasal, se ele é um hiato, ou seja, é que vocês têm que entender que muitas vezes vão aparecer palavras com tons sonoros, nasalizados. Tudo bem? Pronto, estamos de volta. Agora é o seguinte, nós temos outro tipo de dígrafo aqui, provocado pelas vogais. Só que neste caso, as vogais elas vêm acompanhadas de uma consoante, a letrinha N, e eu tenho aqui também a M e o AM. O que acontece? Quando eu tenho este encontro aqui de vogal e consoante, mas com sons nasais, atenção, certo? É considerado um dígrafo vocálico. Não pode ser considerado um dígrafo consonantal, que é bem diferente e nós vamos ver já já. O dígrafo vocálico, ele é, na verdade, certo? O encontro de vogal com uma semivogal, ou de uma vogal com uma consoante, fazendo som nasais. Então aqui, olha, vamos ver, o que eu estou dizendo? Vamos ver esse aqui, Tanto. Na verdade, a palavrinha tanto, certo? Na fonologia, ela é entendida assim, tanto, tanto. Eu até costumo brincar com o meu aluno dizendo que eu tirei o Nzinho daqui e joguei aqui, Porque esse tiozinho fica quase que na característica de um N arrastado, Mas isso é só para um processo mnemônico, para que o aluno entenda que, na verdade, esse N, na verdade, se transforma no tio. Então, eu tenho aqui tanto. Tanto, isso é um dígrafo. Veja esse outro caso aqui, é um encontro vocálico de vogal com consoante. Veja esse aqui,
canto, ó. Vai aparecer assim lá, ó. Ó, canto, canto. Observe, eu coloco sempre assim com a letra K, porque o aluno vai achar que está errado. Então eu tenho que alertá-lo já desde o seguinte, que na verdade não é erro. Aqui ali é uma representação gráfica do som, tá? Então o som, tá? Esse som aqui tem som de K. Então ele é representado assim na fonética. Então a gramática tem essa capacidade de encontrar elementos que possa representar um termo, ok? Então, ó, o casinho ali na verdade vem representando, né, a expressão sonora da palavra ser. Esse aqui, ó, tento. E eu vou ter o quê, ó? Exatamente assim, né? Ó. Olha como é que desaparece o M e olha como é a formação sonora. Então eu tenho aqui, né, um dígrafo, ou seja, não é ditongo, é dígrafo. O ditongo é quando eu tenho as duas pronúncias, uma forte e uma fraca, ou uma que eleva e a outra que desce, ok? Pronto. Agora aqui, ó. Ponto. Eu tenho, ó. Ponto. Olha aqui. Junto. Junto. Pronto. Essas duas formações aqui eu vou deixar para falar na outra situação lá. Vamos apagar isso aqui que ele não cabe aqui. Não pode fazer parte desse grupo. Tá? Eu coloquei aqui porque eu queria dizer que o M tem função de I, muitas vezes nasálico. Então aqui, ó, esse é o grupo das vogais que vocês devem prestar atenção, né? Que, na verdade, elas não formaram ditongos aí. Elas formaram o quê? Elas formaram apenas um dígrafo. Tá ok? Bom, eu agora vou fazer um resumo geral sobre encontros vocálicos, né? Formando ditongos decrescentes, ditongos crescentes, quer orais, quer nasais, e partiremos logo em seguida para os encontros consonantais, ok? Que também tem muita expressão dentro da gramática e que mais tarde nós vamos entender nas divisões silábicas, em outros processos, ok? Pronto. Então agora nós vamos, dar continuidade. Agora eu vou fazer um quadro, um sinótico, para que vocês possam seguir o raciocínio, Então foi colocado apenas uma visão ampla do que seria tratado. Então vamos lá, ó. Vamos ver, falando das vogais, Então eu vou já chamar assim, ó. Encontros vocálicos. Pronto, encontros vocálicos, tá? Eu tenho o primeiro grupo que eu vou chamar, ó, primeiro grupo, os ditongos. Ok? Os ditongos se classificam em crescentes e decrescentes. Ok? Os ditongos crescentes são classificados em
orais ou nasais. Os ditongos decrescentes serão chamados também orais, nasais. Muito bem. Então, o primeiro grupo, né, que eu tenho para ser estudado é este aqui. Agora eu tenho o segundo grupo. Foi assim estipulado para ficar mais fácil. Ok? Aí eu tenho os tritongos. Tritongos. Pronto, então eu tenho 3 vogais? Não. Os tritongos, certo? São encontros de uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal. Ou seja, é uma vogal central rodeada por semivogais. Ok? Então eu tenho na palavra uma vogal, de um lado eu tenho uma semivogal, da outra eu tenho uma semivogal. E os tritongos também poderão ser orais, nasais. Pronto, olha aí. Então eu tenho aqui, né, 2 situações para os tritongos. E o terceiro grupo, certo? Serão os hiatos. Serão os hiatos. Que eu também posso ter, né, umas situações de orais e vogais. Agora, e nasais. Muito bem. Nós estamos agora partindo, certo, da primeira etapa de formação, onde vocês vão começar a estudar o processo da pronúncia. Ok? Então vamos começar com os ditongos. Tudo bem? Então vamos lá. Eu falei que eu tenho o ditongo crescente, o decrescente, eu tenho o ditongo oral e nasal, nas 2 situações, certo? E aí eu disse o seguinte, que para formar ditongo eu tenho que ter uma semivogal antes de uma vogal. Essa semivogal é que marca o processo, o início do estudo, ou seja, se a semivogal partir para a elevação do som, ela está antes da vogal. Neste caso, eu tenho um ditongo crescente. Muito bem. Se a semivogal estiver depois da vogal, o processo de elevação sonora cai, ele é baixo, aí eu tenho uma semivogal. Muito bem. E aí eu tenho um ditongo decrescente. Falei também que nas questões dos ditongos crescentes orais, nós vamos ter 2 situações de pronúncias diferentes, que é o que nós vamos ver agora, ok? Vamos lá. Pronto. Agora eu coloquei o grupo de ditongos aqui, né? Com um grupinho de palavras, depois eu vou colocar uma série delas para vocês seguirem, né? Como exemplo, a título de fixação. E muitas delas que já caíram em concurso, que já caíram nas provas oficiais do Enem, da Polícia Militar. É importante que vocês depois dêem uma olhada lá no rodapé da aula que eu vou colocar, né, a parte teórica. Mas olha, só aqui para nós percebermos o que nós fizemos aqui. Eu vou pronunciar para vocês, tá? Uma por uma. Então eu tenho lá, as vogais eu sei, A, E, I, O, U, né? Então, EA, EA, EA. Pronunciando fraco, EA, EA. Então, é um crescente oral, Fraco aqui também, EO, EO, IA, IA, IE, IE, IO, OA, OA. Uá, uá. Então aqui, área, rea, áureo, reu, reu, glória, ria, ia, espécie, sie. O E, ele tem mais extensão vocálica, ok? Só que lembre-se que eu coloquei para vocês que quando vocês entrarem lá na divisão de sílabas, nós teremos as 2 situações,
e ela é colocada, uma delas, como hiato, ok? Aqui estamos falando dos ditongos, mas lá quando eles colocarem na prova separadas, vocês vão entender que eles estão falando de um hiato, estão tratando a palavra como hiato. Fio, fio, io, io, mágoa, goá, 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 mágoa. Percebam o seguinte, ó, que aqui o O, ele tem um sonzinho muito leve de U, então vai ser o A, mágoa, mágoa, água, água, água. Agora vamos ver esses aqui, ó. Lembrando que caiu o trema, né? Bom, embora tenha caído o trema, ninguém vai falar equestre, né? Ninguém vai falar tranquilo, ninguém vai, né? Vamos falar a pronúncia, manter a pronúncia como era. A questão de ter caído o trema é simplesmente porque ninguém usava o trema. Então, já que não usa, vamos tirá-lo, né? E foi o que aconteceu. Aprovaram a ideia e saiu, né? Agora, ruim será se eles aprovarem a ideia de que você tenha que falar e escrever da mesma forma. Aí vai ficar uma situação complicada. Então vamos lá, ó. Equestre, ó. Ué, tranquilo. Ui, tranquilo. Equestre, árduo. O. Pronto. Então nós vemos ali os ditongo crescentes orais. Muito bem. Agora, vamos para os crescentes nasais. Olha, eu tenho aqui o an, o en, o in. Então vamos lá, ó. Quando você está fazendo a seguinte pronúncia aqui, preste atenção que eles vão colocar lá desta forma, ó. Olha, é isso aqui que vai estar lá na prova. Ah, professor, mas eu não escrevo desse jeito, está errado. Não, nós não estamos falando na forma escrita, não estamos tratando aqui da forma escrita, estamos tratando aqui da forma falada, do fonema. Então, ó, quando, ó, olha aqui, ó. Quanto, olha, estamos falando disto. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui, olha, o ditongo crescente, o an, o en. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó, isso aqui, ó. Ó. É isso aqui que nós estamos fazendo, ok? Nós estamos transferindo um som parte oral e parte nasal. Isso é que é, certo? Um ditongo nasal. Parte sai pelas, né, pela cavidade bucal, né? Cavidade bucal, e a outra sai pela narina. É por isso que nós chamamos nasais, pela diferenciação sonora. É mais forte o nasal do que o vocal. É por isso que nós chamamos nasais. Certo? Como aqui o mais forte é o oral, então é um ditongo crescente oral. Aqui o mais forte é o nasal, porque sai, é a última palavra pronunciada, então é crescente nasal. Tudo bem? Então agora nós vamos colocar a segunda etapa de ditongos agora. Muito bem. Nós viemos agora com a última etapa dos ditongos. Nós falamos anteriormente do ditongo crescente oral e ditongo crescente nasal. Agora nós vamos tratar dos decrescentes orais e decrescentes nasais. Eu coloquei aqui a série em grupo. Então vamos ver, ó, decrescente. Então a primeira vogal é a forte e a segunda é fraca, ou seja, o IU está após a vogal, ok? Então vamos lá, ó. Ai,
Olha aí, o A tem mais, certo? Expressão sonora. O I, ele é fraco, então ele é de pronúncia breve. Au, 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 au. Então vamos ver, olha. Ai, então eu tenho pai, pai, vai, vai, au, autor, 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 pau, pau, ei, sei, feira, feira, eu, ateu, ateu, seu, oi, ó, herói, oi, oi, ou, agouro, agouro, procure dar entonação à vogal anterior, ok? Para que você, certo, possa classificar. Isso é uma questão de hábito, de treino. Parece brincadeira, a gente leva muito assim no tom da jocosidade, da brincadeira, né, entre a turma, mas é preciso que você se habitue a esse exercício, né? Ó. Oi, oi, fui, fui, ok? Tizil. Novamente reforçando, é importante que habitue-se a pronunciar os encontros vocálicos para perceber se eles são, né, crescentes ou decrescentes, ok? Agora vamos aqui, ó, ao nasal, decrescente nasal. Eu tenho lá, ai, ó, ão, em, oi. Então vejam bem aqui, ó, mãe, pães. Esse ezinho aqui, ó, tem uma leve expressão sonora no formato do i. Mãe, mãe. Eu costumo brincar e dizer para os meus alunos que é por isso que eles falam mainha, painho, não é isso? Mainha, painho, ou quê? Isso aí já denota que, na verdade, o E, ele tem uma leve sintonia com a semivogal I. Pães, pães, eu não digo pães, pães. Ai, aqui, ó, paina, paina, paina. Ou seja, eu tenho isso aqui assim, ó, um tiozinho, ó, cão, cão, cão. Esse U aqui tem um sonzinho muito leve de U, cãozinho, né? Órfão, órgão, órgão, ão. Aqui eu tenho também a expressão fonética do uzinho, que está embutido ali naquela palavrinha simbolizada com o grifo do O, ok? Aquela vogalzinha representando o O. Agora, dê uma olhada nesta palavra, que vocês vão perceber o seguinte, que aqui, ó, esse M, ele tem som de I, ó, esse aqui também, ó, tem um sonzinho de I, o M então representa o I. Então não é um encontro consonantal, gente, é um encontro vocálico, porque o que tem mais expressividade é a vogal, não é o M. O M simplesmente ele é o tio, uma sonoridade do tio, não é isso? Então, ó, você aqui tem que entender que algumas palavras podem sim ser apoiadas por consoantes, né? Que, na verdade, certo? Simbolizam o tio. Como é o caso quando você fala pombo, pombinha, certo? A força sonora está na vogal, não vai estar, certo? Na consoante. E aí eu tenho por último aqui o ONs, né? Põe, corações. Então eu espero que vocês tenham entendido que a prática da pronúncia, certo? Ela ajuda muito na hora de classificar, né, as palavras lá na hora da prova. Eu espero que vocês não errem isso,
certo? Por falta de prática, de praticar o exercício, fazendo exercícios vocálicos, ok? Então fiquem com Deus. A aula de hoje eu espero que ela tenha sido, mais dinâmica que a passada, e voltaremos a falar agora ainda de ditongos, ok? Nós vamos tratar ainda na parte, quer dizer, dos encontros vocálicos, que nós vamos tratar ainda dos hiatos e dos tritongos, que são, na verdade, da mesma linha dos ditongos. Boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima.